Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar fazendo a nossa aula gravada. Eu tenho reunião daqui a pouquinho. Então, eu peço para vocês que vocês venham comigo e acompanhem, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Nós iremos direto para fazer a correção dos dois exercícios que eu passei ontem. O nosso assunto é a equação do segundo grau e nós estaremos aqui, a princípio, fazendo os exercícios em que temos que dar os coeficientes quando a equação do segundo grau está em sua forma reduzida ou normal. Então, aqui, por exemplo, nós temos a equação, essas que eu passei ontem, essa aqui eu passei ontem, ó, em que você tem o x ao quadrado, o x e o número sem x. Lembrem-se que isso tem sempre um padrão. O primeiro valor, o que acompanha o x ao quadrado, especificamente acompanha o x ao quadrado, isso aqui poderia estar em ordem invertida, tipo assim, ó, 6x mais x ao quadrado menos 8 igual a zero. Não importa se a ordem esteja invertida, o importante é que quem está com o x ao quadrado é o a, tá ok? Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a equação não aparece tão bonitinha assim, né, tão perfeita. Então, quem é o elemento que está com o x ao quadrado? Professor, não tem ninguém aí. Então, se não tem ninguém aí, é o número 1. É o que você vê aqui, é 1x ao quadrado. Então, o meu A é 1. O meu B, quem é o valor que está, no caso, com o x? É o 6. Então, o meu B é 6, tá ok? Só não foi o azul que eu queria aqui, acho que agora vai, para ficar combinando com a letra que eu coloquei aqui. O C, quem é o valor que não tem o x? É o menos 8. Então, você vai e coloca o menos 8. Então, esse exercício eu passei ontem. Esse outro eu também passei ontem. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, no caso é o 6, tá bom? O B é o valor que acompanha o x, e no caso é o menos 10, esse aqui, ó, é o menos 10 que eu coloquei aqui em azul. E o C é o valor que não tem x nenhum, no caso seria o menos 8, tá ok? E isso eu passei ontem. E agora já estou passando mais algumas para já introduzir um outro assunto. Então vamos lá. Quem que seria o A nesse exercício aqui? É quem acompanha x ao quadrado. Ó. Como tem o sinal de menos, você obrigatoriamente coloca ele. Ó. Então, o A é menos 1. Tudo bem? O B, quem é o B? O B é quem acompanha o x. Quem acompanha o x, quem vem na frente dele é o número menos 3. Não pode errar o sinal, ok? Se aparecer um menos, você coloca. Quem é o meu C? O meu C é o termo que não tem ninguém. Que não tem ninguém, não. Que não tem o x, né? Nem x ao quadrado, nem o x, é o 1. Então, aí você tem o seu A, B e C da equação. O próximo meu A, quem acompanha o x ao quadrado é o menos 2. O B, quem acompanha o x é o 3. O C, quem é... E agora? Quem é o C? Gente, e aí nós vamos ter um conceito que é importante já explicar para vocês, que é o seguinte. Essa equação, ela está na forma reduzida. Você tem x², você tem número com x, só que não aparece o número sem x aqui. Então, a gente diz que essa equação é uma equação que está na forma reduzida, porém, ela é uma equação incompleta, tá? Um elemento falta. E pode acontecer isso, professor? Pode acontecer. O único elemento que não pode faltar é o x². Porque se faltar o x², não será uma equação do segundo grau. Por quê? Porque para ser equação do segundo grau, precisa ter esse 2 em cima do x, ó, da letra. Então, essa é uma equação incompleta, em que o A é menos 2, em que o B é 3, e o C, que ele não aparece, ele é o zero. Porque eu até poderia colocar aqui, ó, somado com o zero, que não acontece nada, ele não tem valor nem positivo nem negativo, não vai mudar a minha equação. Então, quando não aparecer um dos termos, o coeficiente é zero. Não podemos esquecer disso aqui, em equações incompletas.
E aqui no exemplo seguinte, eu também fiz uma outra equação do segundo grau incompleta. Eu tenho que o a acompanha o x ao quadrado é 1, o b, o valor do x não aparece. Como o valor do x não aparece, esse meu b em questão, ele é zero. É como se fosse 0x. E que 0 vezes x dá zero, você não precisa colocar, tá? Então, se o termo não aparecer, coloca zero. E o meu c, no caso, é o 9. Essa equação também que eu acabei de colocar aqui é uma equação incompleta. Beleza? Uma equação incompleta do segundo grau. Quando não aparecer o termo, ele vale zero. O valor do x ao quadrado, ou seja, o meu a, obrigatoriamente tem que aparecer. Senão, não é equação do segundo grau. Os outros vai depender. Bom, continuando aí. Isso aqui foram exercícios que eu passei ontem, já aproveitei e já falei sobre equações incompletas. Muitas vezes, gente, a equação, a gente até fez um exemplo, acho que 1 ou 2 exemplos ontem, que ela não está na forma reduzida ou normal, ela vai estar nesse formato aqui, ó, com x aqui do lado esquerdo, com x do lado direito, com x ao quadrado aqui, com x ao quadrado aqui, que você vai ter que juntar eles, né? Lembrando que você pode juntar x quadrado com x quadrado, que você pode juntar x com x, que você pode juntar número sem x com número sem x. Isso a gente vai ver mais para frente, equações assim. Por enquanto, a gente vai estar trabalhando mais com as equações que já estão na sua forma normal ou reduzida. Tá ok? E o primeiro passo para a gente estar estudando a resolução dessas equações é resolver as equações que estão na forma normal ou reduzida, que estão no formatinho que a gente viu aqui em cima, ó, com a, com x quadrado, com x com o número sem x, mesmo que seja zero, ó, x quadrado com x não apareceu porque ele é zero. A gente vai estar trabalhando nesse formato, na forma reduzida ou normal. E o primeiro passo para a gente estudar é estudar as equações que são incompletas. Ó, a gente vai resolver primeiro as equações incompletas, em que o b é zero, ou o c é zero, ou ambos são zero, tá? E aqui o primeiro caso, coloquei aqui, ó, é o primeiro caso. A gente vai resolver quando o b for zero. Quando o b for zero, a maneira de você resolver pode acontecer, ó, você tem o a que é 1, não tem o b é zero e você tem o c. Pode acontecer nesse exercício aqui de você conseguir usar um dos casos de fatoração que nós já estudamos. Não sei se vocês lembram, estudamos alguns casos de fatoração. Eu até vou colocar aqui para a gente relembrar, ó, que era o fator em evidência, diferença de dois quadrados, tá? Tudo isso está nas videoaulas anteriores, dê uma olhada se você esqueceu. Ó. Evidência, diferença de dois quadrados, o trinômio quadrado perfeito, o trinômio do segundo grau. Alguma dessas formas fatoradas, de repente, você consegue usar. Alguma dessas formas de fatoração, melhor dizendo, você consegue usar para resolver essas equações. Nesse caso aqui, como eu tenho uma diferença, como x é elevado a 2 e o 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado, eu poderia resolver isso aqui, ó. Então eu tenho x ao quadrado e o 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Isso daqui é uma diferença de dois quadrados. E a forma de fatorar isso aqui, ó, esse aqui é um exemplo A, tá bom? Esse aqui é o primeiro caso, b igual a zero, esse aqui é o exemplo A. Essa diferença de dois quadrados, como que eu fatoro mesmo? Se vocês recordarem a aula passada, vocês vão lembrar que a gente esquece o quadrado, é o primeiro mais o segundo, sem o quadrado, que multiplica o primeiro menos o segundo. Ok? Eu simplesmente peguei
e percebi que era uma diferença de 2 quadrados e eu fatorei. Quando você está resolvendo uma equação, você está querendo encontrar o valor do x. Esse é o objetivo. Quando eu fatoro, eu transformei isso numa conta de vezes. E aí, antes da gente concluir a resolução, nós temos que ir para uma partezinha aqui, ó, que nós temos que saber com muita propriedade, que é a seguinte, ó. Deixa eu até dar um zoomzão aqui, para ficar com espaço grande que eu posso estar escrevendo aqui, que é o seguinte. Pessoal, imagine que você tenha uma conta de vezes, tipo como essa, ó. 3 vezes, tem um número aqui que você não sabe qual é, e você sabe qual é o resultado, que o resultado, no caso, seria 0. Vocês podem me dizer que número que eu teria que colocar aqui para que multiplicado por 3 dê 0? Não é tão difícil, é até simples. 3 vezes que número que dá 0? 3 vezes 1? Não, professor, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2? Não, professor, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes menos 1, então? Não, professor, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Ah, só pode ser o menos 3, então. Ah, 3 menos 3 é 0, concordo. Mas 3 vezes o menos 3 não é 0, porque é mais vezes menos menos, 3 vezes 3, 9. Tá, então não é nem 1, nem 2, nem menos 1, nem menos 3. Que número vezes o 3 que dá o 0? E a resposta é super simples. Só pode ser o 0. Quando aqui for 3, ou melhor, quando o resultado for 0 e você tiver um número aqui, ó, qualquer número, esse número obrigatoriamente teria que ser 0 para o resultado dar 0. E o legal dessa história é o seguinte, 3 vezes 0 dá 0. Aqui obrigatoriamente tem que ser 0 nesse caso. Mas do outro lado, e se eu não quiser colocar o 3? E se eu quiser colocar, por exemplo, o 5? Vai continuar dando 0. E se eu não quiser colocar o 5, eu quiser colocar 10? Vai continuar dando 0. E se eu não quiser colocar o 10, quiser colocar o 20? 20 vezes 0 dá 0. Está dando tudo certo. Então, qual é o pensamento nesse exemplo que eu estou passando? Que se o resultado, ó, se o resultado for 0, o resultado é 0, se um deles, se um fator for igual a 0, o outro pode ser qualquer número. Um deles é 0, o outro pode ser qualquer número. Isso vale se você trocar a ordem disso aqui, ó. Se eu falo que o primeiro é 0, eu poderia colocar qualquer número aqui no segundo, qualquer um mesmo. 1000, colocar 1000 aqui, ó. 0 vezes 1000 dá 0. Ah, mas não quero 1000. Eu quero 50. 0 vezes 50 dá 0. Aí eu posso colocar até 0. 0 vezes 0 também é 0. Então é assim, quando você tem uma multiplicação cujo resultado dá 0, um dos fatores tem que ser 0. Se um deles for 0, ou o primeiro ou o segundo é suficiente para que o resultado dessa conta seja verdadeiro, ok? Então, agora sim nós vamos poder voltar lá. Então vamos lá, retomando. Usando isso que a gente acabou de falar aqui, voltando ao exercício, que está aqui, ó, nós temos qual a situação nesse caso aqui? Eu tenho aqui uma multiplicação cujo resultado dá 0. O resultado é 0. Então, para que isso seja verdadeiro, para que esse fator vezes esse fator seja 0, não há necessidade que os dois sejam 0.
Basta que um deles seja zero. Por exemplo, se isso aqui for zero, ó, se isso aqui for zero, qualquer que seja o número que dê essa conta aqui, o resultado vai dar zero e a equação ficará verdadeira, será um valor verdadeiro que eu vou conseguir colocar. Então, como que a gente faz para a gente resolver? Você faz o seguinte, como basta que um dos fatores seja zero, e isso só posso fazer porque eu fiz uma conta de menos, eu deixei na forma fatorada, que apareceu para mim 2 fatores, eu tenho uma conta de vezes com 2 fatores. Isso só foi possível por causa desse sinal de vezes aqui. Ou o x mais 3 é igual a zero, e aí você vai ter um valor para o x, que eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, em que para resolver, você coloca a letra de um lado, o número do outro. Então eu teria aqui, ó, tem 3, vai passar para o outro lado como menos 3, e eu encontrei um valor do x que torna verdadeira para mim essa equação. Porque perceba, gente, se eu trocar no lugar desse x aqui, ó, e simplesmente colocar o menos 3, que é o valor que eu acabei de encontrar aqui, se eu colocar um menos 3, eu vou ter menos 3 mais 3, 0. 0 vezes... Vejam que eu encontrei o x menos 3. Vamos trocar aqui também, ficar tudo menos 3. Ó, eu vou ter aqui, no caso, a situação que eu tenho menos 3 mais 3, 0, vezes menos 3 menos 3, menos 6. Isso aqui é verdadeiro? A resposta é, porque nada vezes menos 6 é nada. Ou seja, bastou um dos fatores ser igual a zero para que o resultado fosse, isso aqui fosse igual a isso aqui, que tornasse uma sentença verdadeira. E para que acontecesse isso, eu simplesmente usei um dos fatores e descobri o valor do x para esse fator. Ao descobrir que o x, sendo menos 3, faz com que isso aqui seja zero, tornou verdadeira a equação. Então, o x igual a menos 3 é uma das respostas. Mas eu ainda tenho outra resposta, porque como eu tenho 2 fatores aqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, pegando essa, eu posso pegar com o outro fator. E aí, no caso, eu vou ter x menos 3 igual a zero, tá? Tá menos 3, eu vou passar para o outro lado como mais 3, resolvendo a equaçãozinha, e o x vai poder ser 3 também, porque se o x for 3, vai fazer com que isso seja zero, 3 menos 3 é zero, aqui 3 mais 3, 6, daí eu vou ter 6 vezes zero, vai ficar verdadeiro. E essa equação, ela apresenta para mim, no caso, diminuindo aqui mais um pouquinho, essa equação apresenta para mim 2 soluções. E isso acontece com a equação do segundo grau. Eu disse a vocês que a equação do primeiro grau, disse na aula passada, que pode ter no máximo uma resposta. A equação do segundo grau, ela pode ter no máximo 2 respostas. E foi o que aconteceu nesse caso. Eu tenho como solução, que eu vou falar de S aqui, ó, isso aqui é um S de solução, ela vai poder ser ou o número menos 3, ou o número 3. Os dois valores vão servir como resposta para essa equação. Perceba, ó, se você substituir lá no lugar do x, lá no início, o menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, menos 9, zero. Se você substituir o 3 positivo, 3 ao quadrado dá 9 positivo, menos 9, zero também. Só que tem um detalhe importante nesse tipo de equação. Eu consegui resolver por uma diferença de 2 quadrados, usei a fatoração. Mas, nesse caso aqui, nem sempre vai ser possível. Você, por exemplo, pega esse segundo exemplo aqui, ó, deixa eu até dar um zoom bem grandão para que a gente consiga ver qual exemplo é, 3x ao quadrado menos 5, não temos 2 quadrados aqui. Nós temos até uma diferença, que é uma conta de menos, mas
aqui não é, o 3 não é quadrado, o 5 não é quadrado. Então, eu não posso resolver dessa maneira. E agora, professor? É uma equação incompleta, em que o b é igual a zero. Então, eu não acho que vocês resolverem por diferença de dois quadrados, até mostrei que dá em alguns casos para resolver, mas eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho, eu vou até fazer esse aqui de novo, o x ao quadrado menos 9, acho que vocês têm aí, né, para vocês. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá um pause, tira um print. A gente pode resolver, que eu acho que é de uma maneira mais efetiva, digamos assim, nem que seja mais fácil, mas é uma maneira que vai dar certo sempre nesse tipo de exercício, que é a seguinte, ó. Até vou deixar o resultado que vai ser o mesmo. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 9. O modo de você resolver, um modo prático de você resolver quando o b for zero, quando o valor do x não aparecer, é você resolver isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau. Como que ficaria? Você tem, você vai fazer aquela história de letra de um lado, número do outro. Então, eu vou ter, o valor que tem o x é o x ao quadrado, então eu vou deixar ele do lado esquerdo. E o outro valor, que é o menos 9, a gente vai mandar ele para o outro lado. Tá? Vai juntar lá com zero, que zero não tem valor. Como ele está fazendo conta de menos, ele vai fazendo conta de mais. E daí aqui, no momento que você tem esse x ao quadrado igual a 9, pelo princípio da igualdade lá, que não sei se vocês já estudaram, com certeza, que a gente pode fazer, eu posso fazer uma coisa de um lado desde que eu faça do outro. Por exemplo, eu posso somar um aqui, desde que eu some um lá, que eu não altero o valor do x. Já vimos isso várias vezes. Eu posso, por exemplo, multiplicar aqui por 3, desde que eu multiplique lá por 3, lá do outro lado do sinal de igual, que eu não vou alterar o resultado. Eu posso pegar, e aí que está o pulo do gato, como a gente vai conseguir resolver isso, eu posso pegar dos dois lados e fazer isso aqui, ó. Colocar uma raiz quadrada, no caso, e uma raiz quadrada aqui. E nós vimos, vocês viram inclusive no centro de mídias, que quando você tem esse número 2 igual a raiz daqui, ó, isso é fácil da gente pensar, ó, pensa em 3 ao quadrado. Quanto que dá 3 ao... Professor, tá muito esquisita essa cor de caneta, eu não vou ver nada. Tá. Imagine quando você tiver isso aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Então, tem uma regrinha que fala o seguinte: quando esse número 2 for igual ao índice daqui, ó, por ser raiz quadrada aqui é 2, mesmo que a gente não coloque. Você pode cortar esses 2 e a raiz e copiar apenas o número 3. Tá? Você pode fazer isso. Então, se eu tiver mais um exemplo sobre isso aqui, ó, de 5 ao quadrado. Como 5 ao quadrado é 25 e raiz de 25 é 5, você simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Tá certo? E esse é o caminho que a gente vai fazer ali. Deixa eu até deixar mais fino a minha caneta. Como aqui é 2 e aqui é a raiz, eu posso simplesmente cortar isso aqui. Aqui no caso vai ser x. E do outro lado, ficou raiz quadrada de 9. E daí tem um detalhe que é o seguinte. Lembra que quando está fazendo conta de mais, você passa fazendo conta de menos, quando está fazendo menos, passa fazendo conta de mais, quando está vezes, passa fazendo dividir. Aqui a regra é, quando ele tiver quadrado, você passa ele para o outro lado, por causa disso que a gente fez aqui, como raiz quadrada, tá? Eu passei esse doisinho do expoente como raiz quadrada, ó. Se você ignorar essa parte aqui, ó, se você der um pulo nessa parte, você pode perceber que o 2 que estava aqui, ó, o x continua, o igual continua, o 9 continua. E esse 2 foi para o outro lado como raiz. Tá bom?
Vou deixar a explicação do porquê é isso por enquanto, mas depois a gente vai fazer direto. Só que tem mais um detalhe, matemática sempre tem detalhes. Como isso você está trabalhando com uma equação, e aí o valor, quando você leva o x ao quadrado, dando 9, porque 9 menos 9 vai dar 0, tanto faz eu elevar o menos 3 ao quadrado, que vai dar 9 positivo. Por quê? Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, e menos vezes menos dá mais, no caso, 9. Ou você elevar o 3 ao quadrado, que também vai dar 9. Tanto faz ser o valor negativo quanto o valor positivo. Por causa disso, quando a gente passar esse 2 para o outro lado como raiz, a gente vai colocar junto com ele um sinal de mais e um sinal de menos. Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9, porque tanto faz o valor positivo quanto o valor negativo, os dois vão servir como resposta. E daí, no caso, vai ficar mais ou menos 3. Significa que a minha resposta pode ser o 3 positivo para o x ou pode ser o 3 negativo. Quando eu coloco isso aqui mais ou menos 3, está significando que a minha resposta pode ser ou 3 positivo ou menos 3. E esse é o pensamento de você resolver dessa forma. E aí você consegue resolver toda equação desse tipo nesse formato, resolvendo como uma equação do primeiro grau, e na hora que você passar o 2, passar ele como mais ou menos a raiz quadrada. Esses valores aqui, que são solução da equação, eles também são chamados, isso é importante vocês já irem guardando esse nome, eles são chamados de raízes da equação, tá bom? Recebe o nome de raízes, tanto menos 3 quanto 3. Já vão guardando esse nome aí. Dito tudo isso, agora eu vou pegar um modelo parecido, só que não dava para fazer por diferença de 2 quadrados, mas ele tem o A, não tem o B e tem o C. E eu vou poder resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, como eu fiz no caso ao lado ali. Como que eu vou fazer? Ó? Até vou deixar agora, para a gente dar uma olhadinha, eu vou fazer letra de um lado, número do outro. Quem tem letra é o 3x ao quadrado. Está aqui. O menos 5, eu vou passar como mais 5. Então, ele vai lá como mais 5. Pronto. O 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vou passar o 3 dividindo. 5 terços. Até aí, ficou. Aqui eu só passei o 9 para lá, não tinha ninguém com x. Daí eu já fui direto passando o 2. Agora eu vou passar o 2. Eu vou pegar isso aqui, ó. Esse 2 que está no expoente, como eu vou colocar raiz de um lado, raiz do outro, e vai cancelar a raiz aqui, eu vou fazer direto, tá? E vou passar esse 2 como mais ou menos a raiz quadrada de 5 terços. Ou seja, deu duas soluções, uma mais raiz de 5 terços, outra menos raiz de 5 terços. Tem uma coisa que eu não fiz nas minhas aulas, foi a racionalização. Eu poderia mexer um pouquinho mais com isso aqui. A aula do Centro de Mídias, ele trabalhou com racionalização, mas se eu deixar o resultado assim, por enquanto, não teremos problema. Então, eu vou deixar para fazer a racionalização um pouquinho mais tarde com vocês. Se você já sabe, se você já entendeu pelo Centro de Mídias, beleza, vai lá e pode fazer. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Ó. Então, um resultado é menos raiz de 5 terços, e o outro resultado é mais raiz de 5 terços, tá? Nossa, que raiz feia, professor. É porque senão a gente começa a trabalhar com outros conceitos misturados e a gente acaba não terminando aquilo que a gente ia fazer hoje, tá bom? É mais por causa disso que eu não vou fazer a racionalização aqui nesse caso. Então, primeiro caso, b igual a zero, qual é a forma de se resolver? Resolve, ó, isso aqui é importantíssimo, gente. Equação do primeiro grau, como que eu resolvo? Qual
a minha sugestão, resolva como equação do primeiro grau. Passando letra de um lado, número do outro e tomando cuidado de na hora de passar esse 2, quer dizer, resolvendo como equação do primeiro grau a princípio, mas passando 2 como raiz quadrada, colocando mais ou menos na frente, tá bom? Bom, segundo caso, no caso, o C é igual a zero. E aí sim, aí não vai ter chabu, aí a gente vai usar um daqueles exemplos que nós aprendemos para resolver, que é a fatoração. Olha que fatoração horrível que eu escrevi aqui. Eu não sou muito bom em escrever na lousa, é que reproduz elevado ao quadrado isso aqui, digamos. É a fatoração usando um fator em evidência. Então, aqueles casos de fatoração que a gente viu, todos eles estão servindo aqui para você conseguir resolver a equação, tá? Eu vou colocar um fator em evidência. E como que vai funcionar, professor? Vai funcionar da seguinte maneira. Você bate o olho aqui nos dois termos e você tem alguém que é igual nos dois? Sim, né? Você tem o x. Então, você pode colocar aqui o x em evidência. E o que sobra dentro? Lembra que isso aqui era x elevado a 2, a gente colocou o x elevado a 1, que era o menor, né? Expoente. Como eu tenho 2x aqui, ficou 1 fora, vai 1 dentro. Lembra que isso aqui é x vezes x, né? 1x ficou aqui, o outro vai dentro. Daí nós temos um sinal de mais aqui, ó. Mais aqui. Então 1x foi dentro e 1 ficou fora. O x foi fora, quem que vai dentro? O 5. E aí você fez a fatoração. Feita a fatoração, nós vamos voltar naquele caso que nós vimos aqui, que como o resultado da conta é zero, um dos fatores sendo zero já é suficiente, que foi quando a gente fez aquele exercício anterior pela diferença de 2 quadrados. Então, como que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Deixa eu deixar bem grande isso aqui para a gente enxergar. A gente está com problema, eu estou com problema de enxergar direito. Então, como isso aqui é uma conta de vezes e o resultado é zero, um deles vai ter que ser zero para que o resultado seja verdadeiro. Então, eu faço ou esse primeiro aqui é igual a zero, e aí não temos conta nenhuma para fazer, ou x igual a zero, x igual a zero, acabou. Se o x for zero, já vai dar zero. Ó. Perceba, ó, 0 ao quadrado, 0, mais 5 vezes 0, 0, 0 mais 0, 0. Já resolve minha vida. Ou esse outro fator, separado pelo sinal de vezes aqui, ó, o x mais 5, é igual a zero. Então, aqui no caso, ó, você vai resolver isso aqui como uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Já que é uma equação do primeiro grau aqui, quando a gente fez isso. Tá mais 5, vai passar menos 5. O menos 5 também resolve a minha vida. Então, quais são as respostas dessa equação? Ou o x é zero, 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 dá zero, ou o x é menos 5. Perceba que se eu substituir ali em cima, ó, se eu substituir aqui menos 5 ao quadrado vai dar 25, 5 vezes menos 5 dá menos 25, 25 menos 25 dá zero. Então, qualquer uma das respostas serve. Então, eu usei a fatoração para estar resolvendo esse exercício. A solução dessa equação seria menos 5 e 0, que são as raízes da equação. Vão guardando esse nome. Um segundo exemplo, que é esse aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzão. Quem que dá para colocar em evidência aqui, ó? Lembre, eu tenho A, você só vai fazer nesse formato se você tiver o A, o B e o C for zero. Quem que eu posso colocar em evidência aqui, ó? Posso colocar em evidência o X.
coloco o x em evidência. O que sobra? Sobrou o 3. Era x2, ficou um fora, vai um dentro. O x está fora, o menos 7 vai dentro. Daí você vai ter ou o x igual a zero, que daí não tem conta nenhuma para fazer. Lembrando que como é uma conta de vezes cujo resultado é zero, um dos fatores sendo zero já resolve minha vida. Ou 3x menos 7 é igual a zero. E aí você vai resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, ó, letra de um lado, número do outro. 3x igual a, tá menos 7, vai passar mais 7. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, 7 terços. Então, esses dois resultados são a solução dessa equação, e é importante vocês entenderem que sempre nesse caso, quando o b for zero, um dos resultados sempre vai dar zero. Vocês percebem? Nossa, professor, o que o senhor fez? Sumiu com a tela, aparece de volta. Voltou. Um dos valores sempre vai dar zero. Porque sempre na hora que você colocar em evidência, vai ficar o x sozinho aqui. Daí ele vai ser zero. Daí você vai resolver outro valor. Então, sempre você vai ter um dos valores do x, uma das raízes igual a zero. Pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, em termos de exercício, falta só um exemplo. Então, só recordando aí, quando b é zero, dá para fazer, nesse caso, pela diferença de dois quadrados, mas eu aconselho a resolver como uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro, tomando cuidado de, no final, passar o doisinho do expoente como mais ou menos a raiz quadrada, tá bom? Quando for, nesse caso, c for zero, você vai fatorar colocando um fator em evidência. Vai colocar o x em evidência. Uma das respostas sempre será o zero, tá? Então, quando c for zero, sempre um dos valores de resposta para o x vai dar zero. E o último caso, gente, o b0 e o c0, das equações incompletas, ok? É super simples. Você vai resolver como uma equação do primeiro grau, tá? Ó, você não tem nem o b nem o c. Então, você vai resolver. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Só que nada dividido por 4 dá nada. Daí você vai passar esse 2 como mais ou menos a raiz, como a gente fez lá naquele exemplo, no primeiro exemplo. Só que raiz quadrada de zero é zero. E você vai ter mais ou menos zero, que não há necessidade de colocar mais ou menos. Ou seja, vai dar como resultado zero. E aqui também, ó. Ah, tá menos aqui, vai multiplicar por menos 1. Vai mudar o sinal, vai ficar x ao quadrado, zero não tem sinal, né? Vai passar como mais ou menos a raiz quadrada de zero, que raiz quadrada de zero é zero, então vai dar como solução zero. Então, quando acontecer do b ser zero, do c ser zero, a solução desse exercício vai dar somente uma solução, e essa solução vai ser o zero. Perceberam que, lembra que eu disse que quando é uma equação do segundo grau, você vai ter no máximo duas soluções, mas você pode ter uma solução também. Nesse caso, deu uma solução que é o zero. Então, os três casos que a gente viu. Quando c for igual a zero, uma das soluções vai dar o número zero e a outra você vai ter que descobrir, colocando um fator em evidência. Quando for o b igual a zero, você vai resolver como uma equação do primeiro grau. E as respostas, olha que legal, elas deram, eu esqueci de falar isso, elas deram respostas com números opostos, ó. Menos 3 e 3, menos raiz de 5 terços mais raiz de 5 terços, sempre vai acontecer isso. Menos 4 mais 4, menos 7 mais 7, tá? São padrões que vão se repetindo, e daí você já vai meio que percebendo o que acontece, já sabendo, antevendo a resposta, tá bom? Bateu o olho nisso aqui? Ah, uma das respostas é zero, e a outra eu vou descobrir. Bateu o olho nisso aqui? Ah, vão ser respostas opostas, tipo 5 e menos 5. Bateu o olho nisso aqui?
o B0 e o C0, vai dar uma resposta única e o resultado vai ser 0. Ok? Pessoal, tem aqui um assunto de equações completas, mas a gente não vai ver hoje. Nós vamos ver os exercícios que eu vou passar para vocês. Eu vou dar uma... Nossa, eu fiz um negócio aqui muito louco. Eu tirei toda... Agora sim, acho que eu estava perdendo até a prancheta aqui para fazer o exercício. Agora sim eu vou conseguir fazer o que eu quero, que é o seguinte, ó, deixar bem grande para vocês nem verem os outros que eu já tinha preparado aí para vocês. Diminuindo aqui. Eu quero que vocês... Olha que chique, esse negócio fica legal até. Brincando assim, mas não vamos brincar não, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu deslocar isso aqui. Aqui. Encontre a solução das equações. Todas elas são incompletas, ok? X ao quadrado mais 6x, você não tem o c, vai colocar em evidência. 4x ao quadrado menos 7x, vai colocar em evidência. 2x ao quadrado menos 8, você não tem o b, então faz como uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. A letra D também. A letra E é aquele valor que você tem o b e o c igual a 0, e é isso aí. Pessoal, espero que vocês façam. Hoje eu fiz a aula gravada porque eu estou entrando em reunião nesse exato momento, são 9 horas, já estamos esperando lá, tá bom? Até mais, semana que vem segunda-feira a gente corrige e prossegue, tá bom? Valeu!